A visão de Isaías e o seu chamado. 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. E o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, escureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele me respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebino e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Profecia contra Israel e Síria. 7. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram à casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração de seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Vá agora com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do arqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: Tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, Vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor: Isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não permitirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal.
Eis que a virgem conceberá à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dos reis que vocês tanto temem será abandonada. Males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre vocês e sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas, nas rochas, em todos os espinhos, em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria. Raspará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia um homem manterá apenas a sua vaca e as suas ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia todo lugar em que houver 1000 videiras no valor de 1000 moedas de prata será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arco se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobriram toda a terra, enquanto todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para o pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. 8. Invasão dos assírios. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira legível: Mater Salá Hasbaz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Uzias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim, o filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas dos Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço das suas asas, estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordem, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama de conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a eles, vocês devem santificar. É a ele que vocês devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa a 2 casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Guardem bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e adivinhos,
que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra, e eis a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. O príncipe da paz. 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que anda em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-se a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pensava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre midianitas, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração diz: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós o trocaremos por cedros. Por isso o Senhor ressuscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus. Devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e na mão dele continua estendida. Mas esse povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num dia só, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com seus jovens, e não se compadece com seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida, porque a maldade queima como um fogo. Ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida.